Retomamos aqui mais um Bíblia Fala nesta quarta-feira para abrirmos as Sagradas Escrituras e deixarmos que Cristo fale ao nosso coração por meio daquilo que foi escrito pelos profetas e pelos apóstolos que diligentemente aplicaram todo o seu conhecimento, mas também toda a sua paixão por Cristo, para que nós hoje possamos também ganhar essa paixão pelo mesmo Deus que é Salvador em todos nós. Vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, para lermos os versículos 8 a 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 11 diz: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, por estas palavras tão claras de Pedro, do apóstolo Pedro, nós podemos ficar a perceber que há uma caminhada cristã, e isso já temos vindo a falar aqui várias vezes, mas essa caminhada cristã tem um objetivo, eu quase que diria um único objetivo. Sim, há um objetivo que orienta a caminhada do cristão. Eu até considero que nestas palavras é como o apóstolo Pedro coloca aqui mais um ou dois pilares, digamos, objetivos intermédios, se podemos dizer assim, até chegar àquele grande objetivo, que foram essas palavras finais que leste, que é a entrada no reino de Deus, concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Essa será a recompensa final. A recompensa final, que funciona ao mesmo tempo como, claro, uma recompensa, mas funciona também como uma lógica, quer dizer, é um corolário. Não faria sentido a experiência cristã se ela fosse uma coisa, digamos, redundante. Ok, eu ia lutar aqui para ser este cristão, pronto, e depois quando eu terminasse a minha vida vinha o outro. É evidente que o que dá sentido a toda a experiência cristã é o facto de a salvação poder ser consumada e a vida eterna com Cristo ser uma realidade. Deixa-me ainda puxar um bocadinho atrás naquilo que estavas a dizer, porque tu fizeste o remate. Muito menos faria sentido se depois nós deixarmos de existir aqui, reencarnássemos, digamos, em outro ser qualquer para continuarmos a assistir a este mundo de pecado. Não é? Sem dúvida. Portanto, é por isso que o sentido desta apologética, quer dizer, desta argumentação que Deus revelou aos profetas e aos apóstolos é precisamente, há uma lógica muito grande, que é precisamente a de que a nossa vida aqui, ela será consumada na sua plenitude na eternidade. Claro. Seremos nós próprios. Claro, exatamente. Nós, como é evidente, seremos nós com aquilo que aqui construímos em termos de caráter. Deus vai colocar um ponto final no pecado. E por isso nós vamos, como é evidente, ter consciência dessa bênção que vamos receber. Logo, essa entrada no reino de Deus é realmente o sentido orientador de toda a experiência cristã. No entanto, para poder alcançar essa bênção, há alguns objetivos que estão diante de nós enquanto aqui trilhamos este caminho. E eu creio que nestas palavras que acabaste de ler, o apóstolo Pedro, ele claramente menciona pelo menos dois grandes objetivos, se quisermos quase etapas, quando ele se refere primeiro a que se nós fizermos ou vivermos estas coisas, que não ontem aqui falávamos, destas grandes virtudes, que começam na fé, e vão por aí afora a piedade, o domínio próprio, perseverança, a fraternidade, ou seja, o meu amor pelos outros e depois o amor, esse amor perfeito, divino. Então o que ele nos diz é que quem viver estas coisas não vai ter uma vida infrutífera. É por isso que um dos grandes pilares que nos ajudam a perceber, e aqui vamos dizer, não é ajuda-nos a perceber nos outros, que nós não andamos aqui para avaliar os outros, ajuda-nos a perceber a nós até que ponto estamos a caminhar para esse grande objetivo, essa a nossa vida dá fruto. Claro. Por isso é que esta imagem do fruto, ela é muito explorada. Aliás, Jesus já começou a explorar em parábolas, não é? Ou seja, ele dizia, então, está aqui esta árvore, se ela não dá fruto, o que é que lhe vai acontecer? Claro. Então ela tem que dar fruto. A nossa vida, a nossa caminhada cristã também se processa desta maneira. Nós não podemos esperar que a entrada no reino dos céus nos seja concedida quando esse reino tem certos valores, certos princípios que vão reger, no fundo, a soberania de Deus vai ser o ambiente no qual vamos viver, se nós aqui, enquanto vivermos, não nos colocamos debaixo da soberania de Deus. Claro. Se não damos frutos próprios
de quem vive em companheirismo com Deus. E é interessante que Pedro aqui não faz por menos, ele não rodeia a coisa, não se esconde, ele claramente diz que aquele que não vive estas coisas como Deus pretende é cego. Sim, é cego, precisamente. Ou seja, está a caminhar. Vê, não é? Exatamente isto. O sentido é, ele está a caminhar para um objetivo, que depois Pedro diz claramente qual é, e é isto que nos concede a entrada no reino dos céus, mas a pessoa cega é aquela que está convencida que também vai entrar no reino dos céus, mas ela não está a caminhar para lá. Pois. Portanto, isto usando uma ilustração, quer dizer, é o mesmo que eu apanhar um avião em direção aos Estados Unidos, mas o meu objetivo é a Rússia. Quer dizer, não dá. Claro. Há uma diferença grande entre Ocidente e Oriente e, portanto, nós temos que estar conscientes de que a direção na qual caminhamos para atingir a vida eterna, ela está diante de nós. Nós não podemos caminhar no sentido contrário para esperar chegar ao mesmo lugar. Sabes que no meu ministério tive uma experiência muito interessante que recordo logo no início, quando eu comecei nesta vocação. Estava a estudar a Bíblia com alguém que não tinha a mesma fé que eu, obviamente, em que ele me dizia assim: pastor, isso é tudo muito difícil, vamos combinar uma coisa, quando você estiver a subir para o céu, estenda-me a mão, que eu pego na sua mão e vou consigo para o céu. Ou seja, aquela questão de que eu sou cego, mas também não quero ver, nem me importo de não ver, porque depois provavelmente vai haver um ato de misericórdia, não é? E isto não vai acontecer, claramente. É esse sentido de que nós não podemos caminhar na direção que aqui entendemos. No fundo, eu gosto sempre de colocar as coisas desta maneira, porque acho que é o contexto bíblico e é o que também faz mais sentido para nós percebermos. Eu não posso esperar ter gozo e alegria eternas num lugar onde a soberania de Deus se manifesta, se durante o período da minha vida aqui eu não quis a soberania de Deus. Exatamente. É por isso que esta ideia de que Deus é soberano sobre mim e que eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, como talvez no caso que tu contavas é um pouco essa ideia, isto é muito difícil. Muitas vezes o que nos parece difícil é precisamente submeter a minha vontade à vontade de outro. Ora bem. Nós já por natureza não gostamos muito de nos submeter aos outros. Isto, nós temos filhos... Estás a ser modesto, não gostamos muito. Nós não gostamos nada, não é? Não gostamos nada. Nós até quando temos crianças, não é? Nós percebemos que eles amam os pais, nós amamos, mas claro, eles muitas vezes, a partir sobretudo de uma certa fase da vida, claro, eles vão testando, e é uma certa fase, é muito cedo. Eles começam a testar os limites, a ver se podem sair debaixo de um certo jugo. Isso pode vir através de uma desobediência, através de uma tentativa de testar até onde é que podem ir. É como se quase houvesse esta natureza intrínseca à experiência humana de que nós queremos sair debaixo do jugo de outros. Claro. Ora, a experiência cristã que Deus nos propõe, nestas grandes virtudes, ela implica uma subjugação das nossas vontades naturais. Não é uma coisa que vai ser horrível de fazer, pelo contrário, vai ser maravilhosa de fazer. Claro. Mas ela só será maravilhosa depois de eu ceder. Claro. Essa cedência passa por compreender que a vontade de Deus é melhor que a minha. Esse é que é o grande ponto. Mas nós compreendemos também que isso leva o seu tempo. Claro. Usando esta ilustração que estamos a ver, os nossos filhos também sabemos que leva tempo. Exatamente. Mas estamos absolutamente convictos, nós que somos adultos também já passámos por lá, de chegar a um tempo da nossa vida em que realmente dizemos, realmente meus pais tinham razão. E então eu aí naturalmente já me estou a fazer o quê? Estou-me a subjugar à vontade deles, mas já é por minha própria iniciativa. E é melhor eu ouvir bem o que o meu pai tem para me dizer. E se calhar já é tarde. Hoje, às vezes já é tarde, outras vezes ainda está bem a tempo de ser útil. Mas a verdade é que é preciso por vezes chegar a um certo ponto de maturidade para compreender que aquilo que está acima de mim, e aqui pode ser em conhecimento, em potencial, agora imaginemos quando falamos de Deus, que é o ser soberano, que conhece todas as coisas, o que nos criou, realmente esta subjugação da vontade é que permite verdadeiramente esta vida frutífera. Exato. A vida e por isso é que o apóstolo Paulo chega a dizer que nós poderemos viver sem tropeço. Portanto, o que ele se refere a viver sem tropeço é quando nós não cambaleamos como cegos. Exatamente. Porque o cego, neste caso, naturalmente é uma linguagem simbólica, é o cego espiritual, é aquele que até quer chegar a esse tal lugar, mas não quer saber do caminho e, portanto, ele tropeça. É aquele que, como Pedro diz, vê somente o que está perto. Exatamente. Portanto, no fundo, não vive pela fé. Pois. Porque a pessoa que vive pela fé, a sua visão está muito longe. Por isso ele ainda não vê, não anda por fé, não anda por vista, anda por fé. Não? Quer dizer, ainda não vê o resultado, que no fundo é esse grande reino de Deus maravilhoso, onde nós teremos a oportunidade de ter vida em plenitude. Nós aqui até já podemos ter vida em abundância, claro. mas aí teremos vida em plenitude,
Agora, nós ainda não a temos, não a recebemos, não estamos a visualizá-la. Por isso é que é um caminho de fé. No fundo, a caminhada cristã é exatamente isto, é ser como Cristo. Que também aceitou a soberania do Pai sobre ele. Exato. E procurou viver uma vida que desse frutos abundantes. Esses frutos foram visíveis na vida de quem esteve com ele, de quem o viu e ouviu. E nós também somos chamados a essa vida de renúncia pessoal para que os frutos de Deus possam brotar em nós. Este chamado que Deus faz, como acaba de dizer o Pedro, não é um chamado que Ele faz a alguns, Ele faz um chamado a todos. E assim que você está desse lado, Deus também está a chamá-lo. Chamá-lo para viver estas virtudes, estas características que Ele próprio tem na sua essência, mas que Ele as quer distribuir a cada um de nós segundo as nossas características. E eu acredito que quando Deus atingir e quando Deus alcançar o nosso coração, nós seremos aquilo que os homens ainda não viram, mas que nós tanto desejamos. Fica encontro marcado para amanhã, estamos a meio da semana, amanhã vamos continuar, até sexta-feira levaremos o Bíblia Fala para que diariamente possamos abrir a Bíblia consigo e dar-lhe também o nosso testemunho, a nossa vivência daquilo que é a Palavra do Senhor. Fica então encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário, aqui na RCS e também no outro channel. Até lá.